Senhoras e senhores conselheiros, boa tarde. Dá as boas-vindas aqui o doutor Diego, né, que está substituindo hoje o doutor Micael. Doutor André, nosso procurador. Ana Maria, nossa secretária. Nós estamos hoje aqui reunidos para realizar a nossa 50ª sessão ordinária virtual, hoje 26 de agosto de 2021. Ana, nós temos resoluções para serem recepcionadas aí pela Câmara. Temos, presidente. Por favor, pode fazer a leitura. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: do conselheiro Alexandre Mendes de Souza, processo 002 de 2018, auto de infração 2015, 13316. Processo 008 de 2018, auto de infração 2015, 13321. Ambos da empresa Huawei do Brasil Telecomunicações. Processo 3053 de 2019, auto de infração 2019, 05753, da empresa Delcoton Indústria e Comércio de Confecções. Processo 999 de 2019, auto de infração 2018, 18461, da empresa Novo Horizonte Jacarepaguá. Processo 092 de 2018, auto de infração 2017, 19195, processo 194 de 2018, auto de infração 2017, 19184, ambos da empresa Rede Conecta Serviços de Rede. Processo 270 de 2019, auto de infração 2018, 16241, da empresa Imifarma Produtos Farmacêuticos. É um despacho de perícia. Processo 3719 de 2018, auto de infração 2018, 06456, da empresa DM Têxtil Indústria Limitada. É um despacho de perícia também. Os processos do conselheiro José Diego Martins de Oliveira e Silva. Processo 648 de 2018, auto de infração 2017, 21732, da empresa 2TNG Comércio e Serviços de Pneus. Processo 2081 de 2018, auto de infração 2018, 02541, da empresa Global Pack do Nordeste Indústria e Comércio. Processo 6352 de 2017, auto de infração 2017, 18179, da empresa Sendas Distribuidora. Processos 729 de 2018, auto de infração 2017, 218, 12, e processo 730 de 2018, auto de infração 2017, 221, 32, ambos da empresa Votorantim Cimentos. Do conselheiro Lúcio Flávio Alves, processo 1332 de 2018, auto de infração 2017, 228, 27, da empresa Casten Nordeste Indústria Têxtil. São esses, presidente. Alguma sugestão em relação às resoluções ora anunciadas? Então, a presidência dá as resoluções anunciadas relacionadas pela nossa secretária como recepcionadas. A ata, em relação à ata da nossa 49ª sessão, alguma sugestão? Também, sem sugestões, a presidência dá a ata por aprovada. Eu me lembrando aqui de um conselheiro que, essa história de número ordinal e cardinal, né? 50ª sessão ordinária, 70ª, e aí ele chegou na hora dele falar o número da sessão, ele deu um tempinho, aí ele disse, reunião 76, né? Ele não quis dizer a 76ª, aí o Abelho dizia, rapaz, é melhor falar no cardinal do que no ordinal. Mas vamos aí, só para descontrair aí um pouquinho, quebrar a tensão. Vamos para a nossa ordem de hoje. Nós temos 3 processos que envolvem a empresa CIA Crustáceo Limitada.
O primeiro processo é o de número 1/2398/2018, auto de infração 2018-04298, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido CIA Crustáceo Limitada, relatoria do conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Esse processo foi julgado improcedente na primeira instância, recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Nós vamos ouvir o relato do doutor Alexandre, em seguida a gente vê a possibilidade de fazer a junção dos processos, tendo em vista que os 3 processos têm manifestação da assessoria pela improcedência. Com a palavra, teremos a sustentação oral do presente processo aqui na nossa indicação do doutor Vinícius Alencar Cavalcante, que ficou indicado como responsável para fazer a sustentação oral do presente processo. É isso mesmo, Ana? É o doutor Guilherme Assis. Então, na pauta está aqui, mas o doutor Guilherme Assis seja muito bem-vindo aí à nossa terceira Câmara de julgamento. Boa tarde a todos. Obrigado. Então, a palavra do doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Começando o processo anunciado pelo presidente, quero desejar boa tarde a todos, ao doutor Guilherme, doutor André, e nossa secretária, presidente, e a todos os demais conselheiros aqui presentes nessa sessão de hoje. O processo anunciado pelo presidente é o processo 2398, auto de infração 2018-04298. Desculpe. Tem como acusação fiscal, o relato da infração é o seguinte: infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados por regime de substituição tributária, cujo imposto tenha sido retido. Após analisar os dados do laboratório fiscal e efetuar as alterações necessárias, constatamos que este contribuinte não lançou na sua FD aquisições interestaduais de mercadorias no montante de R$ 11.506.224,74. O exercício fiscalizado é o de 2015, a multa foi aplicada de 10%, que dá R$ 1.150.622,47. Indicou como infringido o artigo 18 da Lei 12.670/96 e aplicou a penalidade do artigo 126 da Lei 12.670/96, alterado pela 16.258/2017. O contribuinte vem aos autos fazendo a sua impugnação e inicialmente pede a nulidade, alegando que padece de falta de motivação, haja visto que não houve encerramento do prazo para a prestação de esclarecimentos, que seria de 10 dias. Também pede a nulidade por falta de provas, uma vez que o fiscal não analisou a FD do contribuinte que havia sido retificado. E alega que as retificações ocorreram antes do início da ação fiscal. Houve um pedido de diligência ante aos argumentos da parte, estão encostados as folhas 85 e 86, foi solicitado para que o fiscal apresentasse, o autuante, a relação das notas fiscais não informadas na FD que deram origem à lavratura do auto de infração. De posse dessas informações, a julgadora singular, ela fez uma pesquisa junto ao sistema FD da Cefaz e constatou que as notas fiscais haviam sido registradas na FD antes da lavratura do auto de infração, e ela discrimina os períodos de cada retificação. Então, por conta dessas informações que ela constatou, ela decidiu pela improcedência da acusação fiscal. E o processo sobe para reexame necessário, porque a decisão foi contrária à Fazenda Pública Estadual. E o parecer da assessoria, de número 64/2021, pugna pelo conhecimento do reexame necessário, nega-lhe provimento com o sentido de manter a decisão monocrática de improcedência da autuação. Esse é o relato, eu cito o relato, senhor presidente. Agradecer ao doutor Alexandre. Vamos seguir com esse processo, aí depois a gente retoma a ordem dos demais. Com a palavra, doutor André, fazendo a manifestação aqui, defendendo os interesses do Estado. Obrigado, senhor presidente.
Queria só, presidente, colocar aqui em discussão se não seria o caso de relatar os 3 primeiros processos, os 2 reexames necessários e o segundo processo que tem reexame e recurso, porque me parece que as matérias são comuns, os fundamentos das decisões são comuns. Eu acho que agilizaria bem o julgamento. Exatamente o que eu ia sugerir, presidente. Ok. Quando as improcedências, quando a decisão atinge o mérito, ataca o mérito e a improcedência é patente, fica fácil da gente fazer essa junção. Então, vamos atender aí a manifestação do doutor André, se o doutor Guilherme não se opuser. Não, excelência, estou de acordo, inclusive ia ser uma sugestão aí que eu ia pontuar também, e as matérias são as mesmas. Então, vamos agora para o processo de número 1/2399/2018, auto de infração 2018-04299, recorrente célula de julgamento de primeira instância, e CIA Crustáceo Limitada, recorrido ambos, relatoria do Dr. Felipe Augusto de Araújo Muniz, processo julgado parcial procedente em primeira instância, e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela improcedência. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos os membros dessa Câmara e do advogado aqui presente. Trata-se de processo bastante semelhante, com a mesma acusação, após analisar, isso aqui constante no relato da infração, após analisar os dados do laboratório fiscal e efetuar as alterações necessárias, constatamos que este contribuinte não lançou na sua FD notas fiscais a ele destinadas no montante de R$ 2.970.425,02, conforme informações complementares. Também apresentado como artigo ou como dispositivo infringido pelo agente autuante, o artigo 18 da Lei 12.670 de 96, e também, da mesma forma, foi aplicado a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670. O período da infração é o exercício de 2015. E, conforme a multa do artigo 126, foi lançado no valor de R$ 297.042,50. A defesa do contribuinte, nos mesmos termos, né, nulidade da autuação, inicialmente como preliminar, tendo em vista que o contribuinte alega cesseamento do direito de defesa, tendo em vista a não atenção do prazo para a defesa e para a prestação de informações do contribuinte, alega presunção no lançamento, e no mérito que não teria sido observado pelo agente autuante as retificações feitas anteriormente ao início da ação fiscal. No julgamento, aqui existe uma pequena diferença do processo anteriormente no processo que foi relatado pelo conselheiro Alexandre, pelo seguinte ponto que eu vou aqui ler. Verificando a FD retificada do autuado nos meses a que se referem cada uma das notas fiscais, constante no relatório elaborado pelo fiscal, foi possível constatar que não estão escrituradas, nem mesmo na versão retificadas, as notas fiscais 663874, 138194, 364557, 233 e 13781. Porém, não pode ser dito quanto à nota, o mesmo não pode ser dito quanto à nota fiscal número 239, a qual está escriturada no mês de janeiro de 2016, cuja incorporação foi realizada em 30 de 1 de 2017, data anterior à data da lavratura do auto de infração.
Portanto, o julgador reconheceu que havia algumas notas escrituradas e uma ou melhor, o contrário, algumas notas que não estavam escrituradas e uma que estava escriturada, no valor de R$ 75.790, e essa ele excluiu da autuação. E para as demais, aplicou a penalidade prevista no artigo 123.3G. E aí, tendo em vista a redução do auto de infração, foi submetido, foi julgado parcialmente procedente e submetido ao reexame necessário. O contribuinte apresentou o recurso ordinário, no qual ele alega os mesmos pontos, mas no recurso ele faz uma apresentação específica da escrituração das notas, né, que, segundo o julgador singular, não estavam escrituradas, e repetiu os pedidos de nulidade ou a improcedência do auto de infração. Processo encaminhado à assessoria processual tributária, em síntese, reconheceu a escrituração de todas as notas fiscais informadas pelo contribuinte no seu recurso e opinou pelo conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário para dar-lhes provimento, de forma a julgar improcedente a acusação fiscal. Presidente, isso é o que importa relatar. Agradecer ao doutor Felipe, e vamos agora ao processo número 1/2400/2018, auto de infração 2018-04300, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrente com Crustáceo Limitada, sob a relatoria do doutor Lúcio Flávio Alves, processo que foi julgado improcedente na instância singular e recebeu o parecer pela confirmação da decisão singular. Com a palavra, doutor Lúcio. Boa tarde, senhor presidente, doutor André, nosso procurador, doutor Guilherme Assis, representante da parte, demais conselheiros, secretária Ana. Presidente, o meu processo é o seguinte relato: o contribuinte não lançou na sua FD valores de vendas internas no montante de R$ 1.196.739,43, de mercadoria sujeita a ST, no exercício 2015. Foi cobrada a multa, no valor de R$ 119.673,94. O agente autônomo entendeu como artigo violado o artigo 18 da Lei 12.670/96 e sugeriu como penalidade o artigo 126 da Lei 12.670/96. Na informação complementar, o agente autônomo detalha que se trata de uma auditoria fiscal ampla, que intimou o contribuinte para prestar esclarecimento e não foi apresentado por parte do contribuinte nenhum esclarecimento. Anexa o CD do laboratório fiscal, e que dessa ação fiscal foram lavrados 3 autos de infração. A empresa, inconformada com a lavratura do auto, entra com a impugnação e pede, no primeiro ponto, a nulidade da autuação, descumprimento do artigo 142 do CTN, falta de motivação. Detalha a questão do prazo, ele entende que o auto de infração foi lavrado dentro do prazo de 10 dias para a apresentação do termo de início, e que a ação fiscal foi feita por mero indício, que feriu o Código de Defesa do Contribuinte. Traz o artigo 3º, inciso 1º, e o artigo 4º, inciso 2º do Código Contribuinte, como sendo violado pela ação fiscal. A FD afirma que a FD foi retificada, antes do início do procedimento de fiscalização, e que, com base no princípio da verdade material, o que ocorreu foi, no caso, um erro de direito por parte do agente autuante por não ter observado, quando a lavratura do auto, que já tinha sido feita a retificadora dessas notas fiscais. Traz resoluções do CONAT em abono da sua tese, e reafirma, no outro ponto, de forma bem detalhada, que realmente as notas fiscais estavam todas escrituradas na FD. Devidamente foi processado e aceito pelo sistema da Cefaz, e pede uma diligência para o caso. O julgador singular, diante das alegações da impugnação, ele faz o pedido de diligência, mas pelo que consta dos autos, eu entendo que esse pedido não chegou a ser processado para
para a célula de perícia, eu acho que ele mesmo se convenceu, né, e fez esse trabalho, né, diante do meu processo com 14 notas fiscais. Ele fez o trabalho, anexa todas as telas, né, da consulta da FD, do contribuinte, traz também as telas do portal da nota fiscal eletrônica, né, e quando do julgamento, julga pela improcedência. Ele afasta a questão questão do prazo, ele disse que está dentro do prazo, sim, foi lavrado dentro do prazo, né, não foi ferida a questão do prazo de 10 dias, né, e realmente o processo, sim, foi feito dentro do prazo legal, não houve ferimento à questão do prazo de 10 dias para a entrega dos documentos. Né, e que dessas 14 notas fiscais que foram objeto da autuação, 3 se tratam de nota fiscal de entrada, né, e as 11 notas fiscais restantes estão devidamente escrituradas, né, lançadas na FD, né, na retificadora, antes da ciência do termo de início de fiscalização. E o processo segue para a assessoria processual tributária, que confirma, né, em sua totalidade a decisão singular de improcedência da autuação. Presidente, esse é o breve relato. Agradecer ao doutor Lúcio. Agora vamos ouvir a manifestação do doutor André, procurador do Estado. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento, senhor advogado presente e representante da empresa, boa tarde a todos. Após relatado os 3 processos, podemos perceber que trata-se de acusações bastante semelhantes. São 2 reexames necessários e um recurso ordinário e reexame necessário, esse no caso o segundo processo. Contra decisões, o primeiro processo que julgou improcedente o auto de infração, cuja acusação era a não escrituração na FD do contribuinte de documentos fiscais de aquisições internas de mercadorias sujeitas a recolhimento de ICMS e substituição tributária, no montante de R$ 11.506.224,74, tendo sido aplicada apenas a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, prevista no artigo 126, no valor de R$ 1.150.622,47, e sem relação ao primeiro auto relatado. Todos os autos são referentes ao exercício 2015. O segundo auto, ele tem por objeto de acusação também falta de escrituração na FD de notas fiscais a ele destinadas. Eu não consegui, são documentos fiscais distintos, mas eu não consegui identificar a razão porque o contribuinte, porque o autuante lavrou autos distintos. Talvez esse se refira a operações interestaduais, mas não ficou claro para mim. Mas, enfim, esse segundo auto é um montante de R$ 2.970.525,02, que deixaram de ser escriturado, tendo sido lançada a penalidade também do artigo 126, 10%, no montante da multa no valor de R$ 297.042,50. Esse auto é o que consta, esse segundo auto é o que tem o recurso do contribuinte, né, uma vez que foi julgado parcial procedente do auto de infração, tendo em vista que a decisão de primeira instância excluiu apenas um documento fiscal, que foi o de número 239, no valor de R$ 75.790, que verifica que o segundo julgador apenas esse estaria escriturado na FD do contribuinte, mediante retificação posterior, mas antes do início da ação fiscal, e por isso o contribuinte interpõe o recurso também nesse segundo processo, juntamente com o exame necessário. E o terceiro processo, por fim, é referente à não escrituração de notas fiscais de saídas emitidas pelo contribuinte, no montante de operações de R$ 1.196.739,43, tendo sido também lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, a mesma penalidade do artigo 126, num montante de R$ 119.673,94. Todos esses lançamentos estiveram por base, segundo informações complementares e informações prestadas pelo Laboratório Fiscal da Cefaz, que, mediante essa análise, verificou que não teriam sido escriturados esses documentos fiscais na escrituração fiscal digital do contribuinte. E afirma ainda que o contribuinte foi intimado para esclarecimentos, mas não apresentou nenhuma manifestação. Em relação aos reexames necessários, entendo do mesmo sentido que entendeu a assessoria processual tributária, não merece reparo a decisão de primeira instância, visto que, de fato, restou demonstrado pelo contribuinte e confirmado pelo julgador que o autuante fez o lançamento com base na escrituração fiscal digital original do contribuinte, sem que atentasse que ela foi posteriormente retificada pelo contribuinte. Mediante retificação, foram escriturados os documentos fiscais
contemplados no lançamento tributário e, portanto, não incidiu na infração à legislação tributária, uma vez que, quando fez a escrituração, gozava ainda da espontaneidade assegurada pelo artigo 138 do CTN. Né? Não analiso a preliminar suscitada pelo contribuinte na impugnação, porque, como análise de mérito ela é favorável ao contribuinte, incide o disposto no artigo 84, parágrafo 9 da Lei 15.614 de 2014. Então, em relação ao primeiro e ao terceiro auto de infração, que são os reexames necessários, a Procuradoria manifesta pelo conhecimento do reexame necessário, mas para negar provimento, confirmando a decisão de primeira instância e procedência da auto de infração. Em relação ao segundo processo, que existe o recurso do contribuinte, entendemos também, no mesmo sentido que a assessoria processual tributária entendeu, acolhendo as razões apresentadas pelos contribuintes, pois, de fato, foi demonstrado que a decisão de primeira instância colocou, uma vez que aqueles documentos fiscais que o julgador entendeu que não estariam escriturados, de fato estão escriturados. Isso foi demonstrado e confirmado pela assessoria processual tributária, que confirmou a devida escrituração nas retificações. O contribuinte também, de seu memorial, traz, inclusive, as imagens dos arquivos TXT, demonstrando também a regular escrituração e, portanto, não houve descumprimento da obrigação tributária acessória, razão pela qual entendemos, pelo conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, mas para dar provimento apenas ao recurso ordinário e reformar a decisão de primeira instância para improcedência do auto de infração. São essas nossas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, e me coloco à disposição, caso necessário, no decorrer das discussões. Obrigado. Agradecer ao doutor André pelas manifestações. Vamos ouvir agora o doutor Guilherme, representando aqui os 3 processos aqui para fazer sustentação oral dos 3 recursos. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros aí da terceira Câmara, representantes da Fazenda, demais integrantes aí presentes. Bom, considerando, inclusive, até a manifestação aí do doutor André, representante da Fazenda, né? Obviamente que esses 2 casos aí de reexame necessário, acho que não demanda aí nenhum esclarecimento adicional, porque foi confirmado pela decisão de primeira instância, tem parecer da assessoria processual favorável. A gente havia pedido aí para fazer a sustentação, para focar um pouco mais nessa questão do processo onde houve uma decisão parcial, né? Só confirmar aqui qual é o número dele. Ao final, o auto de infração 991, que de fato houve uma análise aí incorreta da decisão de primeira instância, mas creio que também não há necessidade de maiores divulgações aí, pelas considerações do próprio doutor André da Fazenda, onde se constatou até pela assessoria processual também que as notas foram sim escrituradas na oportunidade da retificação e que não há outro caminho senão seguir para a improcedência total da autuação, né? E aí seguindo pela improcedência total das 3 autuações. Então, em relação aí à manifestação da Fazenda, acho que não há maiores considerações aí da nossa parte. Agradecer ao doutor Guilherme. Os processos estão em discussão agora pelos conselheiros. Presidente, posso começar? Pode, doutor Alexandre. Presidente, eu entendo que não merece reparo a decisão de primeira instância no meu processo e que foi bem confirmado as informações que foram levantadas pelo julgador de primeira instância, na sua análise, as consultas que foram feitas foram confirmadas. Eu até estranhei também quando eu vi a diligência, e a diligência me parece que não foi efetivada também, doutor Lúcio, aqui, mas os documentos estão anexados, e eu conferi as notas fiscais que foram anexadas, e foram analisadas uma a uma. A doutora Virgínia, da primeira instância, ela foi muito diligente e conferiu nota por nota e constatou e colocou as telas todas que estão, as retificações confirmam que foram registradas na FD do contribuinte. Então, presidente, no meu caso, no meu processo, eu entendo que deve ser confirmada a improcedência da acusação fiscal. Continua em discussão.
Senhor presidente, tem um ponto aí que eu acho que foi colocado na impugnação, né, que o doutor André falou, a questão da parte da nulidade, mas como o processo já né, no mérito pela improcedência, né, se não fosse, né, merecia discussão, e na minha visão, acho que até os cálculos que eu fiz a contagem, né, a parte até tem razão, sim, a questão, que é só explicando assim um pouco, né, foi lavrado o termo de início, dando 10 dias para a entrega dos documentos, né, formalizado no dia 12 de 3 de 2018, e a entrega, a ciência, só foi no dia 21 de 3, uma quarta-feira. Se você contar o prazo de 10 dias, termina no dia 31 de 3 de 2018, no sábado, iria até o dia 2 de 4 de 2018, justamente o dia que foi, né, lavrado o auto de infração, 2 de 4 de 2018. E o ponto que ia causar dúvida nessa discussão aqui, se avançasse, não fosse a questão meritória, não fosse pela improcedência, era porque tem um artigo agora, que foi um artigo que foi acrescentado lá no 821, parágrafo 7º, que diz que uma vez entregue os documentos no prazo, mesmo no lance do prazo dos 10 dias, considera encerrado o prazo. E no processo realmente ninguém encontra assim, uma precisão de quando foi entregue o documento. Mas como essa questão, realmente, do doutor André já disse que foi ultrapassada pela improcedência, o meu também, eu confirmo na questão do mérito, realmente a julgadora fez nota por nota, né? No meu caso, ela excluiu 3 notas fiscais que era de operação de entrada, que não deveria estar nessa acusação fiscal, que é nota fiscal, né, de saída em operação interna. Ela fez a exclusão, e as demais, as 11 notas fiscais, foi feito um trabalho bem, né, minucioso. Ela apresenta a tela da FD, apresenta a tela todas as notas da nota fiscal da nossa fiscal eletrônica, né, do portal da nossa fiscal eletrônica. Então, presidente, eu confirmo sim a procedência do processo. Continue a discussão. No processo da minha relatoria, também da mesma forma, embora o processo, esse trabalho tenha sido feito pela assessoria processual tributária e não pelo julgador, né, singular, uma vez que de acordo com o julgador, ele verificou que, né, do seu entender, havia notas que não estavam escrituradas, e foi verificado o oposto pela assessoria processual tributária. De forma que também não há muito o que se discutir, né? As questões de nulidade, né, as questões preliminares foram, né, foram esvaziadas, tendo em vista a improcedência. Então, vai ser nesse sentido também o meu voto, presidente. Mais algum conselheiro? Então, vamos começar a votação pelo doutor Alexandre, que inaugurou os relatos de hoje. Senhor presidente, conheço do exame necessário, nego-lhe o provimento para confirmar a decisão de improcedência da acusação fiscal nos termos do julgamento singular, parecer da assessoria e confirmada em sessão pelo representante da doutora PGR. Votação para os 3 processos, já que a matéria é similar e a decisão me parece que vai ser unânime. Doutor Felipe, vota no seu processo, e o doutor Alexandre. Presidente, também tem procedência. Eu só tenho um questionamento para fazer ao doutor André. Se eu não me engano, no momento da manifestação da PGE, o doutor André disse que ela entendia pela procedência, pelo dar provimento ao recurso, mas negar provimento ao reexame necessário. Foi isso mesmo, doutor André? É isso mesmo, doutor Felipe. O entendimento é nesse sentido, inclusive, salvo engano, o mesmo entendimento que o doutor Ricardo já se manifestou em sessões anteriores, já que você não está alterando o lançamento, na realidade você está excluindo totalmente o lançamento, não há razão para se dar provimento ao exame necessário. Em relação ao exame necessário, ele não é provido, mas somente o recurso ordinário do contribuinte. A presidência entende que quando se modifica a decisão, você está dando provimento ao recurso. Ele está pedindo para modificar, você está modificando. Vai modificar para improcedência, tá certo? Mas aí eu deixo o conselheiro à vontade para seguir o entendimento que proferir.
Entendi. Eu vou, na hora que eu estiver fazendo a resolução, eu vou me debruçar um pouco mais sobre essa questão, mas eu entendi. Mas tem que constar na ata. É? É. Eu realmente não tenho certeza quanto ao ponto, mas eu vou seguir o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado. Pronto, vai dar provimento ao recurso ordinário, negar provimento ao reexame necessário e julgar improcedente a presente acusação fiscal. E vai acompanhar o voto do doutor Alexandre no processo dele. Exatamente, presidente. Doutor Lúcio. Presidente, no meu processo eu voto com os conselheiros no mérito, aí essa questão aí não vou discutir, né, porque já teve até semana passada, mas no meu eu conheço o reexame necessário, nego provimento para confirmar a improcedência da autuação. Pronto, agora vamos retomar a ordem normal, que vem agora do doutor Diego. Boa tarde a todos. Voto com o relator, com os relatores, né? Porque vai valer para todos, né? Isso. Doutor Ricardo. Com os relatores, presidente. E, por último, não menos importante, doutora Tereza. Boa tarde a todos. Obrigada, senhor presidente. Com os relatores. Ok. A forma de votar em conjunto é uma forma de dar celeridade ao julgamento, tá certo? Para que se otimize o tempo dos representantes das partes, dos conselheiros, da Câmara, tá certo? Então, no presente julgamento foram julgados 3 processos. No processo do doutor Lúcio e no processo do doutor Alexandre, a decisão é a seguinte: conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de improcedência exarada na instância singular, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. No processo do doutor Felipe, conforme anunciado no voto dele, confirmado pelos demais conselheiros, a terceira Câmara resolve negar provimento ao recurso ordinário, negar provimento ao reexame necessário, dar provimento ao recurso ordinário, para julgar improcedente a presente acusação fiscal, contrária à manifestação da assessoria processual tributária, aliás, de acordo com a manifestação da assessoria processual tributária, que manifestou-se pela improcedência, e de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. Ok? A Ana vai fazer o devido assentamento das decisões na ata, mas, em resumo, os 3 processos foram julgados improcedentes, né, na presente sessão. Agradecer aí ao doutor Guilherme. Boa tarde a todos, obrigado. E vamos dar seguimento à nossa sessão de hoje com o processo da recorrente Magazine Luiza S.A., que tem como recorrido célula de julgamento de primeira instância, processo de número 1/4523/2017, auto-infração 2017-08451, relatoria do doutor Diego. Esse processo foi julgado parcial procedente na instância singular, mas tem aqui uma manifestação da assessoria processual tributária para retorno dos autos à primeira instância. Com a palavra, doutor Diego Martins. Boa tarde a todos, sempre um prazer estar aqui novamente. Não esperava voltar agora em agosto, não por motivo que eu não quisesse, né? Mas foi porque todos sabem. Se não sabe, né, o Micael tornou-se papai essa semana, e aí fez com que houvesse essa complicação aí de agenda, porque realmente eu não estava, digamos, programado para isso. Mas conselheiro suplente serve para isso, e quando o titular é seu amigo, aí é que serve mesmo, né? Não sei se vocês sabem, eu e o Micael estagiamos juntos, começamos a gostar de direito tributário juntos, né, no INEPAT, na época do Cid Marconi. Então, desde aí nós somos grandes amigos e amigo serve para isso mesmo, além de ser conselheiro suplente. Mas vamos aqui, esse auto de infração do Magazine Luiza, né, de fato é um recurso ordinário, mas é um auto de infração, foi lavrado com base no artigo 123.8L da Lei 2.670, por ter a contribuinte, Magazine Luiza S.A., supostamente omitido informações em arquivos magnéticos, ou ter informado dados divergentes. Do ano de 2000, só pegando aqui o ano que eu tinha colocado, de 2012 ou 2012 e 13.
e informações relativas ao montante de R$ 793.224,94. Então, a autoridade fiscal lavrou 123.8L, tá? Na época da autuação, essa autuação, eu estou deixando claro aqui a questão da ciência, porque houve uma certa confusão. O fiscal tinha colocado, na verdade, a redação antiga, que era 5%, né, da multa. Omitir informações, nesses dados, informar multa equivalente a 5% do valor das operações. E aí houve a lavratura aí nesse período. A defesa foi no sentido de apresentar, o primeiro argumento da defesa foi a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, que prevê a possibilidade de decadência, né? Entende aqui a recorrente que houve decadência, porque os fatos geradores ocorreram em janeiro de 2012 até 2013, e havia decadência, notadamente, de janeiro de 2012 a maio de 2012, considerando que a ciência aconteceu em maio de 2017. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui importante nessa parte, fora a decadência. Então, fora essa parte da decadência, na sua defesa, a parte alega uma nulidade por ter entendido que foi feito um levantamento fiscal errado para apurar a base de cálculo, tá? Ela entende que houve esse erro, e depois, se não fosse o caso da nulidade, a improcedência da autuação, porque as notas fiscais de saída foram devidamente escrituradas. Por esse motivo, não caberia a infração do 123.8L. No julgamento de primeira instância, o julgamento de primeira instância entendeu que havia... Abri aqui que eu tinha colocado e saiu. O julgamento de primeira instância, ele afastou a questão da nulidade, afastou também a questão da decadência e decidiu pela parcial procedência da autuação, né? Com base aqui num artigo... 120, no artigo 106 do CTN, que previa exatamente a questão da aplicação mais benéfica. A redação anterior do 123.8L, que tinha sido aplicado, previa 5%, e a redação atual, 2%, limitado a 1.000 FIIs. Então, que já é o entendimento que a gente vem adotando aqui, que foi a alteração advinda da Lei 16.258, de 9 de junho de 2017. A autuação, como tinha sido antes disso, né, foi com a redação anterior. Quando foi feito o julgamento, aplicou o 106.2, a linha C do Código Tributário Nacional. Então, o julgamento de primeira instância ele foi pela parcial procedência. E dessa parcial procedência, a parte apresentou recurso, e neste recurso, ela ainda, né, continua batendo na questão da nulidade, porque entende que não foram apreciados os argumentos deduzidos na impugnação fiscal, e aí ele entende que a decisão de primeira instância não teria tido uma motivação. Então, por esse motivo, ele entende pela nulidade. Mas ele ainda fala da decadência no seu recurso, da decadência com base no 150, parágrafo 4º, de um período que foi autuado, tá? E, no mais... Só para finalizar aqui, também continua o ponto lá da improcedência, porque por haver notas fiscais que tinham de saída escrituradas, não tinha como ter ocorrido a infração, que seria a omissão dessas informações ao fisco, né? Então, para ele não houve omissão de registro de saída, por isso, no mérito, se não for acolhida a nulidade, haveria sim um caso de improcedência. E aí o parecer da assessoria processual tributária foi no sentido de determinar que a decisão singular fosse nula, e aí retornaria o julgamento para a primeira instância. E aí, com base nisso, o parecerista, né, Leilson, ele nem se manifestou mais com relação à decadência e aos outros pontos, né?
ele entende exatamente que deveria voltar. E aqui eu peço venha só para fazer uma leitura rápida do motivo pelo qual o parecer é no sentido de que a decisão monocrática seja nula. Ele fala, vislumbres da prestar acusação desse cumprimento de obrigação acessória por não escrituração na FD de notas fiscais de saída. Para tanto, a autoridade trouxe aos autos planilha com identificação. Só um minuto. Eu gostaria, se possível, aqui, presidente, se for permitido, eu compartilho aqui a tela, que aí a gente já mata isso de uma vez. Pode ser? Vou compartilhar aqui, que aí quem tiver dúvida já vai vendo. É bem sucinto. Tá aqui. Calha bem ressaltar que na peça recursal se encontra informação crucial a ser analisado de forma mais detida, qual seja, os documentos fiscais aludidos não haviam sido emitidos pela recorrente, mas por outra empresa, pela FS Vasconcelos e Cia, e escriturados pela mesma, antes do período de sua incorporação, que aconteceu em setembro de 2012, pela Magazine Luiza, que foi a sucessora, né, dessa operação societária. É mister acrescentar que, analisando os documentos comprobatórios trazidos pela autuação em planilha anexada, percebe-se que apenas as notas fiscais 110, 11, 12, 13, 14 e 15 foram emitidas pela recorrente e não escrituradas na FD, o que poderia induzir uma decisão de parcial procedência do feito. Todavia, se detendo sobre a decisão de primeira instância, deflui clara evidência que a julgadora não apreciou a argumentação fundamental da peça impugnatória que poderia resultar em modificação de sua decisão, justamente sob o aspecto da incorporação pela autuada da empresa FS Vasconcelos, emissora de quase a totalidade dos documentos fiscais, de modo a adentrar na matéria, inclusive, com análise quanto à possível transmissão de documentos fiscais pela empresa adquirida, quanto ainda, se decorrente do negócio avançado de incorporação, restar alguma obrigação quanto à autuada, no cumprimento de alguma obrigação acessória para o período aquém ou pós-incorporação. Nesse passo, compreendo que não há obrigatoriedade da autoridade julgadora enfrentar todos os argumentos, sob pena das suas decisões, das suas razões de decidir se transformar em mero rebate de argumentos, desde que a exposição do raciocínio evidenciada na decisão prolatada afaste, menos que de forma indireta, as principais argumentações trazidas que poderiam modificar seu entendimento na análise do caso concreto. Nessa linha de ideias, a evidência denota-se limpidamente que a julgadora não apreciou uma das argumentações fundamentais para o deslinde do litígio e, assim, tem como nula a referida decisão por insuficiência de fundamentação, em descumprimento ao artigo 68 do decreto tal. Acrescente-se, ademais, a necessidade de invalidar a decisão monocrática também por imprecisão da aplicação da multa, vez que aludiu imputação da sanção em 24.000 urfices. No entanto, restou aplicado na decisão percentual de 2% sobre o montante dos documentos fiscais, tido como não escriturado na FD. Pelo exposto, opino pela nulidade da decisão singular, devendo ser retornado o presente processo à instância de piso para procedimento de novo julgamento. Deixe opinar sobre a preliminar decadência e sobre aspectos meritórios. É o parecer. Então, foi esse o deslinde, né? E pós o entendimento aqui da consultoria processual tributária, é esse o relato. Deixo agora para apreciação aí da presidência dos demais membros. Obrigado. Agradecer ao doutor Diego pelo relato claro, preciso, né? Bem objetivo. Vamos ouvir agora o doutor André. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como bem relatado, é um recurso ordinário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, que constatou divergência de informações constantes dos documentos fiscais daquelas informações transmitidas na FD do contribuinte, nos exercícios 2012 e 2013, no montante de operações de R$ 793.224,94, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, prevista no artigo 123, 8L da Lei 2.670 de 96. A época correspondente a 5%, portanto, importando uma multa no valor de R$ 39.661,25.
Conforme informações suplementares, com base na análise da FD do contribuinte, consulta dos sistemas corporativos da Cefaz e dados levantados pelo laboratório fiscal, verificou-se divergências entre as informações contidas nos documentos fiscais de saídas com as informações apresentadas nas operações de saídas transmitidas na FD do contribuinte. O contribuinte foi previamente intimado para comprovar a transmissão da FD, da relação de notas fiscais constantes do levantamento preliminar, mas nada apresentou. O julgador de primeira instância, por sua vez, julgou parcial procedente o auto de infração em razão da redução da multa diante da alteração promovida pela Lei 16.528, de 2017, aplicando retroativamente essa nova regra com base no artigo 106 do CTN, fixando assim no montante de R$ 15.864,49. E no recurso, o contribuinte traz inicialmente a argumentação de nulidade da adesão singular, por ausência de fundamentação, pois, segundo ele, não teria ocorrido a apreciação dos argumentos da defesa, referente à nulidade do auto de infração, em razão da maioria das notas fiscais não lançadas na FD terem sido escrituradas na FD da empresa FS Vasconcelos e Companhia Limitada, empresa esta que foi incorporada pelo autuante no exercício fiscalizado. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida a nulidade. No caso, verifica-se que a decisão de primeira instância se manifestou expressamente por não acatar a preliminar de nulidade do auto de infração, pelo fato da autuante não ter considerado que as notas fiscais autuadas foram escrituradas pela empresa incorporada. Essa empresa foi incorporada em setembro de 2012. E nesse sentido, chama a atenção dos senhores que consta expressamente lá o enfrentamento dessa matéria na decisão de primeira instância ao dispor, abre aspas, tal fato não induziria a macular o feito fiscal de nulidade, e sim efetuar devidos ajustes, o que não vem a ser o caso que aqui se discute. Então, ainda de maneira lacônica, né, o julgador ele analisou sim essa questão. Então, por tal fato, por falta de enfrentamento, cesseamento de defesa, não há como se reputar nula a decisão recorrida, né, justamente porque, ao contrário do que alega o contribuinte, houve um enfrentamento das razões de defesa apresentadas pela recorrente, né, foram refutadas expressamente, portanto, não ocorrendo cesseamento de defesa que poderia acarretar na nulidade da decisão de primeira instância. Então, quanto à nulidade, a Procuradoria entende que não há como ser acolhida. E, sendo assim, passamos a analisar as demais matérias recursais trazidas. No caso, o contribuinte alega a decadência parcial do lançamento, referente ao período de janeiro a maio de 2012, por entender aplicável o termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No entanto, não pode ser acolhido também a alegação de decadência, no caso, trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, a qual somente pode ser objeto de lançamento de ofício, nos termos do artigo 149, inciso 6 do CTN, aplicando-se assim o termo inicial da contagem do prazo decadencial, previsto no artigo 173, inciso 1 do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte, não restando, portanto, decair do lançamento, uma vez que a multa pelo descumprimento da obrigação acessória referente ao exercício 2012 somente decairia o seu lançamento após 31 de dezembro de 2017. No entanto, o auto de infração foi lavrado em 23 de maio de 2017. Então, não há como ser acolhida a alegação de decadência. Essa questão já é pacificada, inclusive, nessa Câmara de Julgamento e no âmbito do CONAT. Por fim, o contribuinte ele traz como defesa de mérito que teria ocorrido a efetiva escrituração das notas fiscais de saída contempladas no lançamento, notas fiscais essas referentes à empresa FS Vasconcelos e Companhia Limitada, né, notas fiscais que foram escrituradas na FD da empresa incorporada, e, portanto, não houve a infração à legislação tributária. E, nesse sentido, a gente verifica no começo do recurso que a empresa alega que a maioria das notas fiscais de saída foram escrituradas na FD pela empresa incorporada, pela autuada, apresentando, inclusive, na sua impugnação, fazendo referência no seu recurso, à mídia que ele anexou, contendo cópias das FDs transmitidas pela empresa que foi sucedida, pela autuada, durante o ano de 2012, bem como traz ainda um relatório detalhando especificamente as notas fiscais tidas pela fiscalização como omitidas na FD, mas que foram escrituradas pela empresa incorporada. E, mediante a análise desses documentos, a análise desses documentos, ela realmente teria o condão de afastar, ainda que parcialmente, o lançamento tributário, né, caso fosse confirmado. Pois, e falo parcialmente porque
na defesa de mérito do contribuinte, ele acaba por confessar, já que ele diz que, a confessar a infração, já que ele diz que não, ele não se refere à totalidade das notas, mas a maioria dos documentos fiscais contemplados no lançamento estariam nessa situação de escrituração pela empresa incorporada. Inclusive, se os senhores verificarem, foi apresentada uma planilha na defesa do contribuinte, indicando, em relação às 6 notas fiscais que ele confessa que não foram escrituradas, que foram emitidas pela autuada, as notas fiscais de números 110 a 115, que resultaria numa base de cálculo de R$ 25.281,97, o que resultaria numa multa vigente à época, no caso 5%, de R$ 1.264,10. Então, o próprio contribuinte confessa parcialmente a infração. Mas, para que seja feita essa análise, é imprescindível para o julgamento do recurso a análise pericial da referida documentação apresentada pela recorrente e da FD da empresa incorporada, para que se possa confirmar a ocorrência ou não desses fatos alegados em sua defesa. E trouxe contraprova nesse sentido, então é necessária essa diligência. A Procuradoria ela não aprova a manifestação escrita da assessoria pela nulidade da adesão recorrida, retorno à primeira instância, portanto, pois, como foi dito no início, houve enfrentamento da questão pelo julgador, né, tendo entendido ele expressamente que não seria o caso de efetuar os devidos ajustes que seriam cabíveis, né, ele disse expresso, entendemos de maneira contrária, é o caso sim de verificar essas informações e, se for o caso, efetivar os ajustes no lançamento. Contudo, ao contrário, né, como já disse, contrariando o que entendeu o julgador de primeira instância, entendemos que é relevante se proceder à verificação da escrituração correta dos documentos fiscais de saídas contemplados na autuação pela empresa incorporada. A empresa foi incorporada em setembro de 2012, então tem que ser verificado se esses documentos anteriores até setembro de 2012 foram de fato escriturados na FD da incorporada, pois era ela que estava obrigada ao cumprimento da obrigação acessória prevista na legislação. Né? Trata-se de questão relevante que, caso confirmada e acolhida, poderá infirmar a conclusão do julgador de primeira instância. Por outro lado, e confessado pelo contribuinte, verificou-se que a maioria dos documentos fiscais foram emitidos pela empresa incorporada, né? Como dito, era quem estava obrigada à sua regular escrituração no período de apuração seguinte, segundo a legislação tributária. Por outro lado, em relação aos documentos fiscais emitidos pela autuada, incorporadora, né, da empresa FS Vasconcelos, não haveria como serem escriturados regularmente pela incorporada. Né? Portanto, ela confessa, em relação à parte desses documentos, 6 documentos fiscais, que ela cometeu a infração, está muito claro nos autos. Né? Resta verificar se os documentos fiscais emitidos pela incorporada foram ou não escriturados pela incorporada, para eximir a responsabilidade da autuada pela penalidade. Porque, segundo dispõe o artigo 129 do CTN, que abre a seção referente à responsabilidade dos sucessores, esse dispositivo diz claramente que aplica-se, né, as regras dessa seção do CTN por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidos até a referida data. Então, é possível a autuada responder pelas infrações cometidas pela incorporada, caso ela não tenha escriturado, mas aí precisamos esclarecer esse fato da escrituração ou não. E o artigo 132 do CTN complementa, dispondo que a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra, incorporação que é o caso aqui dos autos, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Portanto, a autuada poderá responder sim pelas penalidades decorrentes dos descumprimentos de obrigações acessórias tributárias que foram inobservadas pela empresa incorporada, mas, para tanto, é necessária a verificação do efetivo não cumprimento destas obrigações que não incumbiu à época a incorporadora autuada, né? Já sendo tal fato posterior à incorporação. E caso verificado o devido cumprimento da obrigação acessória por parte da empresa incorporada no decorrer do exercício fiscalizado, mas antes da incorporação, visto que aquela é a emissora de quase totalidade dos documentos fiscais, poderá ser afastada, ainda que parcialmente, o lançamento tributário. Isto porque, conforme verificou a assessoria processual tributária, a incorporação ocorreu apenas em setembro de 2012
e algumas notas fiscais foram emitidas pela autuada e não escrituradas na FD. Inclusive, ela confessa e elenca essas notas, 6 notas, na planilha que anexa na sua defesa. Assim, entendemos que é necessária a conversão do julgamento de diligência pericial para que a CEPED verifique se parte dos documentos fiscais contemplados na autuação e emitidos pela empresa FS Vasconcelos foram devidamente escriturados pela empresa incorporada na sua FD, ou seja, sem qualquer omissão de informação ou divergência de dados. Em consequência, também deverá ser verificado se os documentos fiscais emitidos pela autuada foram escriturados na FD antes do início da ação fiscal, sem divergência ou omissão de dados constantes no documento fiscal respectivo. Isso porque, apesar dela confessar que eles não foram escriturados, existe uma acusação de divergência de informação, tanto que foi isso que fundamentou a penalidade inicial. Então, tal análise é imprescindível, pois, na nossa compreensão, restou dúvida na decisão recorrida se a divergência verificada se refere aos valores totais escriturados na FD e aqueles totais das notas fiscais emitidas, ou seja, na total falta de escrituração dos documentos fiscais na FD, ou se refere à divergência entre o valor de cada um dos documentos fiscais e aquele valor indicado para esses documentos fiscais escriturados na FD, denotando, nessa segunda hipótese, que se trata realmente de divergência de informações no arquivo eletrônico confrontado com o documento fiscal. Outro sim, para fins de verificação de adequação da multa aplicada pelo julgador de primeira instância, também é necessário que a perícia proceda à segregação do montante das operações contempladas nos documentos fiscais de acordo com os períodos de apuração, mensais, no caso, tendo em vista que a penalidade aplicada impõe um teto de 1.000 FICs na sua redação atual e aplicável ao contribuinte por ser mais benéfica, por período de apuração. Então, com essas considerações, a PGE manifesta pela conversão do julgamento e diligência pericial para essas verificações anteriormente expostas. São essas as considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, fica aqui à disposição. Obrigado. Agradecer ao doutor André, o processo está em discussão. Presidente, vou aqui fazer as minhas considerações. Eu também entendo da mesma forma da Procuradoria. Eu acho que eu lembrei até do doutor Micael aqui, acho que essa questão, os conselheiros vão se lembrar que a gente já discutiu o que às vezes, ele considerava fundamentado, né? Na amplitude dele, ele considerava que fosse uma coisa que enfrentasse a questão de forma bem detalhada, né? E a gente chegou à conclusão, pelo menos eu, no processo anterior que a gente discutiu, e o importante é que a julgadora fizesse uma análise lá, né? Não fosse exaustivo, como bem disse o doutor André, mas pelo menos fizesse uma análise. Do meu ponto de vista, ela fez, sim. Ela até o entendimento dela, né? Até depois eu vou colocar fazer as colocações aqui quanto à questão da perícia. Ela entendeu que essa questão da incorporação ela não tinha efeito nesse tipo de infração aqui, pelo menos foi o que eu entendi da análise dela, mas ela fez sim. Ela queria até lá começa falando da questão da faixa da nulidade e diz que afasta por essa questão. Ela reproduz tudo que a empresa colocou, a questão da incorporação, né? E depois diz que afasta, que no entender dela, na visão dela, não ia ter repercussão nessa autuação. Então, eu também concordo com, né, que esse processo não deve ser julgado nulo. O que eu fiquei assim, presidente, é um ponto, já caminhando aqui para a questão da perícia. A gente até analisou um processo da questão de incorporação, né? Foi citado aí o artigo 132 do CTN, lá ele fala da responsabilidade. Mas aqui nós estamos tratando aqui de falta de escrituração, né, no livro fiscal de saída, né? Essa incorporação foi em 2012, setembro de 2012. Né? A empresa afirma, né, e o parecerista coloca lá na sua peça lá, e a incorporada, no caso, a empresa Vasconcelos, né, FS, né, foi incorporada pela autuada, que é a Magazine Luiza, né, que ela emitiu essas notas e escriturou no livro dela, mas quem foi a autuada aqui foi a Magazine Luiza, né? Então, eu entendo pela perícia também, né? Eu queria só os termos assim que eu não consegui, assim, né, sendo bem sincero, entender assim como é que a gente vai fazer, porque aqui quem a autuação é da Magazine Luiza. Ele foi fiscalizar, ele fiscalizou a Magazine Luiza, a empresa afirma que a maioria das notas foi emitida pela incorporada, né, que é anterior, né, e que ela mesmo escriturou lá no livro dela. Né? Então, fica esse marco aí, né, como é que a gente vai fazer essa questão dessa divisão, se realmente se considera, né,
né? Vai ter que fiscalizar a empresa lá, o livro da outra empresa, porque pelo que o agente colocou aqui, né, ele fiscalizou a Magazine Luiza, que foi a empresa, né, que ela até aceita que várias notas dela mesmo, que é emitido dela, né, ela não escriturou, né? Mas é quanto a nota que foi incorporada, né? Já que está no livro da empresa anterior. Então, fica essa questão aí. Eu entendo, sim, pela perícia, só quero entender bem a colocação do doutor André, para entender que termos, né, a gente vai fazer. Porque o que pode ter ocorrido, aqui, pela análise que eu fiz, assim, o seguinte, é dela, que quando fez a incorporação, dali para frente, todas as notas vão ser emitidas pela Magazine Luiza, ela vai sair com a inscrição dela, na outra não existe mais, né? Então, dali para frente, tudo bem. A partir de setembro, ela tem que emitir a nota com a inscrição dela. Se ela o CGF dela não escriturou, ela não informou, com certeza existe a infração. Quanto às notas anteriores com a inscrição, será que depois ela continua emitindo nota com a inscrição da que foi incorporada? Aí é isso aí que eu não estou conseguindo, né? Com a compreensão e como a gente vai fazer a perícia. Mas eu concordo, sim, nos termos de uma perícia, né? O parecerista até separa algumas notas, né? E realmente é da empresa, da Magazine Luiza, e deixa as outras notas lá, no sentido que não foi analisado pela julgadora. Então, eu queria ouvir mais a questão do doutor André, a questão da perícia e os demais conselheiros, presidente. Doutor Lúcio, me permite aqui, já atendendo assim a sua solicitação, eu não vejo nenhum óbice para fiscalização. A empresa, ela foi incorporada, todo o acervo de documentação e obrigações, que à época era de uma empresa, de uma pessoa jurídica autônoma, foram levados para a empresa fiscalizada. Então, você verificar a FD da FS Vasconcelos, você não está ampliando o objeto da auditoria fiscal, nem está fiscalizando outra empresa, não, já que houve uma incorporação. É uma sucessão empresarial. Na realidade, o auditor, quando verificar esse tipo de situação, ele sempre tem que fazer análise conjunta, né, tanto da documentação da empresa autuada, incorporadora de uma empresa anterior, quanto da documentação da empresa que foi extinta por incorporação. Né? Porque o que acontece, até verifiquei diante dessa colocação, foram lavrados vários autos, verifiquei que não foi lançado imposto em nenhum, mas pode ter numa apuração, por exemplo, uma omissão de entrada ou de saída, ele pode ter dado alguma divergência de inventário inicial sem considerar que ali tinha um acervo de duas empresas, né, em dois momentos distintos, a incorporada e a incorporadora. Então, não vejo nenhum problema em remeter para a perícia com a determinação de que ela verifique a FD da empresa FS Vasconcelos referente ao período de janeiro a setembro de 2012, né? ou até mesmo posterior, mas antes da ação fiscal, em que ela efetivou a escrituração dos documentos fiscais, parte deles, né, da maioria aqui dos contemplados nessa autuação. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso, não acho que isso exorbita o objeto da ação fiscal, né, nesse caso, não. Continua a discussão. Essa parte que o doutor André colocou, eu até pesquisei com a Ana, realmente foram lavrados dessa ação, pode olhar do doutor Diego, parece que foram 5 autos, mas parece que é só multa, parece que não tem nenhum auto de principal. Essa parte aí, doutor André, eu compreendo também que realmente os livros... Agora, só a questão que eu coloquei, né, é a questão do marco, né, lá da incorporação, que me parece aqui, que ocorreu aqui, não sei bem, que o autônomo só foi olhar só a questão do livro ele fiscalizou a Magazine Luiza, né? Ele só observou lá, talvez por isso que não tenha ocorrido essa disparidade. Mas eu compreendo também essa parte aí do livro, realmente é que ela se torna uma empresa única, ela deixa de existir e passa a ser agora o Magazine Luiza. Então, no sentido também de perícia, presidente. Os termos aí é que fica aí um pouco... Como será essa divisão? Precisa definir os termos na sessão, que é para poder constar da ata. Presidente, não sei se tem mais alguém aqui que quer comentar, mas eu estou inclinado a essa questão aí da perícia, já tinha nas minhas anotações aqui, já estava por isso. E se tiver mais alguém aqui, eu já mais ou menos formulei aqui qual eram meus argumentos aqui para a sessão. Aí, enfim, se quiser debater, senão eu já posso aqui prosseguir e ir para a conclusão aqui do voto.
Diga aí, doutor Diego, para a gente ouvir. Relacione os quesitos aí, doutor Diego. A primeira coisa, eu acho que por uma questão mesmo de ordem, seria, eu não sei se já da perícia ou se já poderia se manifestar com relação à decadência. Né? Como é uma questão, antes de vir esse ponto aí, na questão da decadência, afastar a aplicação do 150, parágrafo 4º, por ser descumprimento de obrigação acessória, nada relacionado a recolhimento parcial de imposto. Esse é o meu entendimento. Algum conselheiro é contrário ao relator? Então, afastado da decadência do presente caso. E com relação à nulidade, que aí ele pede nulidade, mas também fala da questão da improcedência, que eu acho que aí vai se confundir, porque a nulidade é pelo erro do levantamento. E a improcedência seria exatamente por ter escriturado notas fiscais de saída. E aí não teria a omissão do 123.8L. Então, eu acho que se confunde um pouco, e aí nesse ponto, eu acho que vale ter uma perícia para identificar dúvidas, né? A dúvida relacionada a isso, para identificar as notas que foram escrituradas ao período anterior de setembro de 2012, que é o período anterior à incorporação, ao ato societário. No meu ponto de vista, eu entendo que não há grandes discussões com relação a depois, porque depois já está incorporado e depois é Magazine. A questão toda é antes, e aí discordo da assessoria processual tributária, quando coloca que deveria ter mencionado o motivo e tudo, porque o julgamento de primeira instância ele comenta isso, poderia ter ido só mais um pouco além e ter trazido o 133 do CTN, 133 ou 132, agora não me lembro, que fala da responsabilidade empresarial quando há incorporação. Então, né, a incorporada, que no caso seria a Magazine Luiza, ela, digamos, ela teria essa responsabilidade dali para frente. Então, eu acho que tudo que viria daquele ato ali da incorporação seria já da sua responsabilidade. Então, se de haver, digamos assim, em termos de quesito, seria apenas para identificar, pedir para que a perícia identificasse as notas que foram, em nome de quem as notas foram escrituradas anteriores a setembro de 2012, considerando que está no período da fiscalização de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Então, de janeiro de 2012 a setembro de 2012, eu acho que há essa lacuna, essa dúvida. Depois, eu acho que não há, eu acho que a autuação foi devida, porque isso seria da Magazine. É esse meu entendimento. Se alguém quiser contribuir com algo mais. Em discussão. Presidente, eu seria mais objetivo, doutor Diego. Eu acho que, assim, seria uma determinação para verificar na FD da incorporada se esses documentos fiscais que ela alega efetivamente estão lá escriturados. Se estiverem escriturados, a incorporada cumpriu sua obrigação acessória. Portanto, não incide, conforme 129, 102 do CTN, a possibilidade de responsabilização da autuada, Magazine Luiza. E nessa mesma levada, eu também aproveitaria para fazer a verificação, pedir para que verificar se essa escrituração ela se deu de maneira regular, ou seja, se não há divergência dos dados dos documentos fiscais com os dados lançados na escrita fiscal, né? Porque a própria fundamentação da decisão, ela ora diz que há falta de escrituração, ora que há divergência de dados. E, por fim, já faria nesse levantamento a segregação por período de apuração, porque quando retornar esse processo, vai surgir uma discussão inevitável de adequação da penalidade aplicada, né? E aí, até para se verificar e se prevalecer, no fim das contas, o 128.8L, vai ter que ser feita a apuração mensal do limite de 1.000 FIIs. Então, seriam esses três aspectos que eu colocaria nessa perícia. Doutor Diego, quando o senhor for pedir para verificar, o senhor pede para verificar se houve a regular escrituração das notas fiscais, que o perito vai verificar se foram escrituradas em número, grau e extensão. Eu estou tentando escrever aqui e colocar já no chat, que a gente já não fica em pendência. Verificar se houve a regular escrituração das notas fiscais na escrituração fiscal digital da incorporada. Presidente, justamente aí que eu talvez não tenha
colocar de maneira assim bem clara. Que se for fazer só na Magazine Luiza, parece que não vai, porque o próprio... Na incorporada. Na incorporadora. Eu digo, a incorporadora não é a Magazine? Pois é, tem que fazer na outra lá também. Tem que fazer pelo que o parecerista disse, quem emitiu foi a incorporada, né? A Vasconcelos. Ela emitiu e escriturou. Quando a gente fez, quando o autônomo foi fazer, só fez na Magazine, por isso que dá o furo, né? Pois é, nós não vamos pedir para verificar na incorporada? Tem que ser lá, até porque pelo dia o doutor André ter colocado na Magazine Luiza. Aí vai dar mesmo. Não, doutor Lúcio. Eu falei da incorporada, da FS Vasconcelos. É lá que está o nó aqui para verificar a regularidade ou não no lançamento. Então, e o fiscal não fez e caberia fazer, e pode ser feito agora, né? E é isso que vai ser verificado pela perícia. Se esses documentos fiscais foram regularmente escriturados na FD da empresa FS Vasconcelos, incorporada pela empresa autuada Magazine Luiza. Pronto, o quesito é esse aí. Caso afirmativo, fazer a exclusão das mesmas. E a segregação por período de apuração, presidente. Eu acho que isso é relevante e facilita o retorno da discussão. Porque tem aquela discussão de 123.8L. E além disso, o próprio limite do 123.8L, o limite mensal de 1.000 FIIs. Captou aí, doutor Diego? Pronto, eu acho que os quesitos ficaram claros aí. Agora, a gravação da sessão facilita muito para quem quiser recuperar, né, o que foi discutido, o que foi sugerido. E a presidência sempre insiste para que os quesitos sejam bem definidos, porque a decisão da Câmara, depois de tomada, é mais difícil de ser revista, né? A gente tem que rever a ata, tem que rever... Doutor Diego, ele está só resumindo ali. Colocou no chat. Se a escrituração das notas fiscais elencadas no presente auto de infração. Qual era o terceiro, hein? Ei, doutor Diego, o senhor tem que dizer que é das notas fiscais elencadas no presente auto de infração. Tá. Porque lá vai ter nota fiscal escriturada. O período pode dizer, lá tem nota fiscal escriturada. Não, eu coloquei no período de janeiro de 2012 a setembro de 2012. Para que se identifique junto à incorporada se há escrituração na sua FD das notas fiscais apontadas no presente auto de infração. Se há escrituração na sua FD... Entendi, fica mais objetivo na sua FD. Se há escrituração na sua FD das notas fiscais... devidamente escrituradas, que ele vai verificar a extensão da escrituração, o volume, dados. Aí, o doutor André já mandou para você, ó. Pronto, aqui. Eu vi agora. Doutor Diego, quando vem aqui, rapaz, é tratado a pão de ló. O doutor André faz até os quesitos para ele, ó. Duvido que o doutor André faça isso com o doutor Ricardo. Duvido. Faço sim, presidente. Estou aqui para contribuir com todos os conselheiros. Pai, presidente, não mexa no calo dos outros, não, presidente. Só para tirar um pouco do cansaço no meio da sessão, que esse horário da tarde, a gente fica assim meio cansado. Mas tinha um terceiro, tinha não, doutor André? A segregação, não? Fazer a segregação das notas fiscais remanescentes por período. Pronto, tá aí, ó, já tá aí. Pronto. A Ana consegue... Foi mal. Pegar às vezes eu penso que o doutor André está até se curvando nesse entendimento, às vezes. Qual, presidente?
Esse do teto das 1000 fiz. No caso de divergência de informação em arquivo eletrônico, sem dúvida, a gente voltou um processo desse ontem, foi antes de ontem, quer dizer, antes de ontem. É só quando é divergência, né? De escrituração em... Então, só para ficar claro aqui, para ver se concorda. O primeiro quesito seria esse que eu coloquei inicialmente, que o doutor André colocou, esse verifique-se parte ou para que se identifique? Primeiro quesito está aí, doutor Diego. Verifique se parte dos documentos fiscais contemplados na autuação e emitidos pela empresa FS Vasconcelos Incorporada foram devidamente escriturados pela empresa incorporadora na sua FD. Ou seja, sem qualquer omissão de informações ou divergência de dados. Pela empresa incorporada, presidente. Sei que está repetitivo aí, mas para dar ênfase que a FD a ser verificada é a da FS Vasconcelos. É da incorporada, Não é, mas está aqui pela incorporada. Isso. Está aqui incorporada. 2. Proceda a segregação do montante das operações contempladas nos documentos fiscais de acordo com o período de apuração, tendo em vista que a penalidade aplicada impõe um teto de 1000 FIIs por período de apuração. Pronto, já está contemplado. Porque na minha cabeça era 3, mas é porque as duas ele colocou só no primeiro. Né, André? Como é, Diego? Desculpa, não ouvi. Eu acho que na minha cabeça seriam 3 quesitos que você tinha sugerido. Mas eu acho que você pegou entre 1 e 2, transformou nesse primeiro. Isso. Verifique, que aí o segundo era para verificar que está escriturado sem omissão de informação ou divergência. Isso, eu contemplei aí. Né? Porque no caso daqueles que a empresa já confessou, já está muito claro que foi falta de escrituração total, não é escrituração com divergência de informação. Ela confessa ali 6 notas fiscais que foram emitidas pela Magazine Luiza. Então, eu condensei aí no primeiro quesito os 2 aspectos. Podemos votar? Tá ótimo, eu já passei para a Ana aqui, se for assim. Pode votar, doutor Diego, para ficar registrado. Pronto, então meu voto é no sentido, né, em termos da preliminar da decadência já foi afastada, e para que se proceda à perícia, para que se identifique se parte dos documentos fiscais contemplados na autuação emitidos... Me desculpe a intervenção, presidente, mas pela ordem não seria o caso de apreciar a preliminar de nulidade de adesão recorrida, que é aquele aspecto que eu tratei, doutor Lúcio, que não há nulidade porque enfrentou. Sim, já expus que enfrentou de maneira equivocada, mas enfrentou, então não há nulidade. Eu vou afastar, por mim, pode ser. É a nulidade do retorno do processo, a nulidade do julgamento singular. Processual, né? Você tem que afastar. Se você não aceitar, tem que afastar logo. Pronto. Eu afasto isso aí. Afasto a questão da nulidade. Pronto, a gente vai consignar na ata. Teoricamente, o que se analisa são os argumentos da parte, tá certo? O que a assessoria manifesta, a Câmara não tem o dever de responder, apenas acata ou não acata o parecer, entendeu? Mas é bom que fique aí colocado na decisão de que a Câmara rejeitou essa proposição feita pela assessoria processual tributária. Não, mas só um reparo, presidente. No recurso consta expressamente a preliminar de nulidade. Então, se tem no recurso, tem que ser analisada e julgada. E é exatamente por entender que não houve enfrentamento dos argumentos. É o motivo. Ele pegou, né? Pode ter débito então ficou. Doutor Diego está afastando a decadência, está afastando o retorno dos autos por falta de, digamos assim... rejeitar a nulidade, por entender que os argumentos deduzidos, né, que a autoridade... Mas a nulidade do julgamento de primeira instância, por omissão de análise de parte do recurso. Exato. Eu afasto que eu entendo que ele analisou, apreciou, houve apreciação. Ok. Tem mais alguma preliminar? Não. Pronto. E aí, na sequência... Aí, na sequência, vem essa questão... Conduzir o curso do processo em realização de perícia. Isso. Aí vem essa questão aqui da perícia. Que sejam analisados os quesitos que foram discutidos, analisados e listados aqui no chat
da reunião, ok? Exato. Voltando agora, depois do doutor Diego, é o doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Doutor Lúcio. Com o relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. Doutor Felipe. Acompanho o relator. Então, a terceira Câmara de Julgamento no presente, presente processo resolve conhecer do recurso ordinário. Não teve exame, não? Eu fiz só a adequação da multa, aquela questão da... Só adequação, foi? Foi. Então, é conhecer do recurso ordinário, né? Afastar as preliminares de nulidade, de decadência e de nulidade do julgamento singular, suscitadas pela parte, por não observância aos quesitos apontados na sua impugnação, e conduzir o curso do processo em realização de perícia para que sejam cumpridos os quesitos listados na presente reunião, né, que foram aqui anexados ao chat, e em conformidade com a manifestação do excelentíssimo senhor procurador. Ok? Unanimidade de votos. Nós, por aqui, encerramos a sessão de hoje, não teremos sessão amanhã, teremos sessão agora só no dia 30, de segunda-feira. Teremos 4 processos da mesma empresa, Jorge Henrique Souza Girão, processo da doutora Tereza, processo do doutor Alexandre, um processo do doutor Felipe e um processo do doutor Lúcio, todos com sustentação oral do doutor Adriano Marcelo Tomás. Assuntos gerais? Não, presidente. Presidente, eu não sei se já tem, mas já teria o cronograma de setembro, a pauta. Vamos lá aproveitar um tempinho aqui para falar sobre isso aí. Ana, nós fizemos uma prévia hoje, não foi? Posso interromper a gravação? Pode, Ana.